Bom, voltamos com a ação nacional, os conflitos entre Israel e Palestina é o assunto do nosso programa de hoje. O professor Mohamed Habib já apresentou diversos elementos históricos que evidenciam as raízes dos problemas que envolvem esses países. E nesse bloco vamos explorar quais são as possibilidades para que israelenses e palestinos possam viver em paz. Bom, professor, existe aí um possível acordo de paz? Se existe, como seria? Um acordo de paz verdadeiro no Oriente Médio, em especial para palestinos e israelenses, implica obrigatoriamente numa modificação da postura dos países dominantes nesse planeta. Então, caberia aos Estados Unidos, à Inglaterra, à Europa, à Rússia, à China, né? Caberia a esses países fortes todos mudar da sua posição e respeitar a vida humana, não só no Oriente Médio, mas também na África, mas também na América Latina, onde o povo, a humanidade inteira, ela sofre problemas devido a esses interesses, né, de hegemonia, interesses geopolíticos, interesses econômicos, onde há uma simbiose muito forte entre geopolítica e economia. Não se separam, os dois são parceiros. Mas, enfim, um acordo de paz verdadeiro no Oriente Médio implica numa relação ética entre o ser humano e o planeta, entre o ser humano e os recursos naturais, entre o ser humano e os recursos energéticos. Então não é justo, não é correto que um país sozinho, na América do Norte, consome sozinho 22% dos recursos energéticos do planeta, enquanto a sua população é 4% da humanidade. Enquanto que toda a América Latina, por exemplo, incluindo o México, a América Central, a América do Sul, toda a América Latina tem direito apenas a 5% dos recursos energéticos. Isso não é justo. Enquanto um continente chamado continente africano tem direito apenas a 3% dos recursos energéticos. Enquanto que o Oriente Médio, com todas as suas riquezas energéticas, tem direito apenas a 3%. Quer dizer, do que ele produz, só 3% ele consome? Só. Então, enquanto existe essa falta de sensibilidade humana, de espiritualidade, de ética no relacionamento entre os homens, né, fica difícil. Então, o caminho para construir uma cultura de paz para o planeta, e inclusive para o Oriente Médio, é ética nas relações entre os povos, a partir dos seus governantes. Os povos não têm nada a ver com esses conflitos. A causa e o drama está causado pelas atitudes dos dois poderes, geopolíticos e econômicos. E no fim, professor, que nem as imagens que nós vimos no bloco anterior, de crianças que acabam sendo vítimas desse conflito, acaba gerando um sentimento nessa família, nessas pessoas, na própria nação, de impunidade, de indignidade. Exato. E isso acaba gerando ainda mais um ódio, um conflito que acaba sendo alimentado diante de toda a situação. E tudo se resolveria, então, se as grandes nações sentassem para resolver realmente a questão de Palestina e Israel. Exato. Por uma simples razão, Júnior. A falta de esperança. Quando o ser humano perde a esperança, não tem mais jeito. Quando o ser humano olha no espelho, eu não tenho mais dignidade, a minha vida não vale mais nada, eu não tenho nada na vida para me preocupar, eu não tenho lar, eu não tenho casa, não tenho possibilidades para um emprego bom, para ter uma esposa, para ter uma família, Quando o ser humano perde a esperança, a vida dele perde o seu valor. Perde o valor. E quando a vida dele perde o seu valor, ele se torna capaz de fazer qualquer coisa. Quando ele perde mãe, pai, filhos, ele toma atitude radical. Radical, porque a vida não vale mais nada, então ele se torna capaz de fazer qualquer coisa. Não tem mais medo de nada. E esse é um perigo. Então, nós temos que ter essa sensibilidade. A natureza e o planeta têm comida para todos, têm energia para todos. Nós precisamos nos retornarmos a sermos humanos, apenas isso. O senhor acha que esse acordo de paz pode surgir aí
dessas grandes nações? O senhor ainda tem esperança disso? Ou o senhor acha que isso é praticamente impossível de acontecer? É difícil enquanto a sociedade civil mundial fica assistindo de camarote. A sociedade civil mundial ela precisa se mobilizar pacificamente, né? Através de acender velas à noite, fazer marchas silenciosas. Essa manifestação cívica, pacífica, ela é fundamental para dizer para os governantes, chega, chega. Hoje os meios de comunicação, as redes sociais, a internet, as redes de televisão conectadas a satélites estão trazendo imagens que antigamente eram difíceis. Então hoje a sociedade civil está esclarecida. Então cabe aos governantes tomarem apenas esse tipo de atitude, atender os apelos da sociedade civil. É porque a gente vê que até alguns países acabam cortando conexões de internet, tomando atitudes radicais para que essas imagens não caiam no público, não cheguem até todo mundo. Uma espécie de censura, realmente. Claro, né? claro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mohamed, muito obrigado pela sua participação aqui no Ação Nacional, esclarecendo para nós e para todos os telespectadores aqui da TV Século XXI o que é que está acontecendo realmente, né, nesse conflito entre Israel e Palestina, porque às vezes se torna um pouco complicado o que a gente acaba assistindo, né, e vendo pela mídia em geral. É verdade, é verdade. Eu quero agradecer muito a vocês, à instituição TV Século XXI e a todos os telespectadores de vocês. Obrigado. Obrigado, Rom. Bom, e a gente fica aqui na torcida e rezando também pela paz, né, para que esse conflito logo se encerre entre Israel e Palestina. Torcemos pela paz com certeza. Obrigado pela sua participação conosco até este momento aqui no Programação Nacional, que fica por aqui e volta na semana que vem com um novo tema.